Sejam bem-vindos ao podcast Mais Negócios. Eu sou Nara Leandro e nós vamos falar aqui sobre todos os negócios. Negócios digitais. Negócios analógicos. Negócios presenciais, enfim, todos os tipos de negócio, né? Estamos abertos, vamos discutir bastante, vamos aprender. Vamos falar um pouco da experiência vivida também. Se você é empreendedor, deseja ser, quer aprender um pouco mais sobre negócios, então esse é o seu podcast. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal, de já deixar o seu like e, claro, deixar o seu comentário. O que você quer ouvir dos sócios do aplicativo Venda Mais? Eu sou Nara Leandro, sou investidora digital e estou aqui como representante do aplicativo Venda Mais junto dos meus sócios. Eu sou Djalma Sintra Júnior. Tenho experiência no varejo, tenho experiência em shopping, no mercado imobiliário e também na Associação Comercial de Caruaru e Federação das Associações de Pernambuco. Eu sou Arnaldo Xavier, sou CEO da Rota do Mar e de outras marcas. Hoje é um grupo, né? E a gente está à disposição para falar da nossa vivência, do nosso negócio, que é o ramo têxtil. E vamos discutir bastante e aprender juntos. Eles são muito modestos, mas eu já vou contando para vocês. São um dos maiores empresários aqui de Pernambuco e tenho o prazer de tê-los como meu sócio. Quero falar com você também. Então, atenção, você que tem uma marca, você que é empreendedor, você que é aquele maluco do empreendedorismo, mas que adora negócios, você pode bater um papo aqui com a gente. A gente vai estar trazendo alguns convidados para contar a sua história, contar a sua saga empreendedora e como faz sucesso no seu negócio. Mas hoje, o papo de hoje é para saber... Negócio tradicional morreu? As lojas vão fechar? O digital vai dominar o mundo? Como que vocês veem essa experiência analógica, tradicional e digital? Fala para mim, Djalma Sintra. O digital ele vai dominar o mundo, ele vai crescer bastante, mas as lojas físicas vão continuar existindo. Elas podem até ser diferentes do que são hoje, né? Mas vão continuar existindo. E o que tanto se fala hoje de transformação digital não é só você vender online, é você aproveitar todas as tecnologias existentes para deixar o seu negócio mais produtivo, mais competitivo, com um preço melhor para o seu cliente ou ofertando mais valor para o cliente. Tem uma pesquisa, Arnaldo, que diz que 73% dos consumidores utilizam mais de um canal para decidir a compra. Qual a experiência do grupo Rota do Mar em relação a isso? Porque nós percebemos que há uma junção aí do ambiente tradicional e digital e a gente percebe você inaugurando lojas e nessa animação de crescer a marca. Como que você vê essa junção, essa experiência do consumidor? Bem, o mais importante é o que você falou, ele tem que ter uma experiência legal. Essa experiência pode ser no digital, pode ser no presencial. Mas o mais importante é que ele tenha uma boa experiência com sua marca, que ele possa levar alguma coisa que marque realmente o negócio dele, a compra dele, né? Isso independe de onde esteja, independe do canal que ele esteja. O importante é que ele possa ter uma boa experiência. Isso é o que a gente vem fazendo no dia a dia, para que seja inesquecível aquela compra, que ele possa ser feliz com aquela compra e que ele possa voltar mais vezes e fazer novas compras. Esse é o intuito nosso, não importa de onde esteja, mas que tenha uma boa experiência. A Rota do Mar, que está longe do mar, mas está muito perto do consumidor e aqui no nosso coração agreste, que está lá dentro do Polo Caruaru. Djalma, como que você enxerga assim, o Polo, você que é um dos fundadores do Polo Caruaru, e que a gente vê aquele centro se reinventando, chega a época de festa, a gente traz o consumidor para brincar, para curtir o espaço, para desfrutar do ambiente coletivo de lojas. Como você enxerga essa união de lojas, de ter grandes marcas juntas, e aí eu percebo que aquela questão de é concorrente, a gente percebe que estar junto hoje é importante para aproximar o cliente, para gerar negócios para todo mundo, isso no ambiente digital e também no ambiente físico. Como que você vê e enxerga esses ambientes coletivos de negócio? Olha, nesse caso do Polo, eu vejo como muito importante para o cliente ele ter diversas alternativas de produtos, né, ali disponíveis para ele. Então, isso torna a experiência dele muito melhor, né? Entra numa Rota do Mar, depois entra em outra loja e ele vai percebendo quais produtos atendem melhor a necessidade dele.
Já do ponto de vista do polo, o que a gente está fazendo é dar outras experiências para que ele, vamos dizer assim, crie um motivo a mais para ir para o polo. Então, por exemplo, no São João se fez toda uma programação de bandas, de eventos, para que as pessoas pudessem desfrutar daquele ambiente, levando famílias, idosos, crianças, né, adolescentes, para que eles se sentissem bem e seguros naquele ambiente físico, né? E aí a compra ela acontece naturalmente. Também, né, a gente está no processo de colocar os lojistas no digital. Digitalizar os lojistas. Digitalizar os lojistas no sentido de venda online. Ainda há pouco eu falei que digitalizar não é só você vender online, né? É você, dentro da sua empresa, você melhorar os seus processos usando tecnologia. A gente não consegue fazer isso pelo lojista, dentro da loja. Mas pelo menos no online a gente está dando todo o suporte para que eles possam começar essa aventura de vender no digital. Uma coisa eu digo e garanto, na verdade, vocês podem concordar ou discordar comigo, a gente está aqui para bater esse papo de negócio, mas se você é empreendedor, eu te garanto, você precisa estar em todos os ambientes. Onde o seu cliente está, você precisa estar também. Se ele é analógico, se ele gosta de comprar no ambiente físico, mas se ele é digital, da mesma forma. O cliente não quer saber se ele começou um diálogo contigo no WhatsApp, se ele vai buscar o produto na tua loja, ele quer ser bem atendido em qualquer dos ambientes. Na experiência dos 6 anos do aplicativo que nós vemos trabalhando essa experiência de marca e de cliente, e que nós percebemos que o cliente ele quer ter a liberdade de comprar de onde ele está, né, a marca que ele deseja encontrar. Então a comodidade, o conforto que foi acelerado nos períodos de pandemia e que fez com que a gente se reinventasse. Como você disse, eu comecei provocando essa discussão dizendo assim, vai morrer os negócios tradicionais? Eu penso que não, claro que não, desde que as empresas elas estejam abertas para essa transformação. Então hoje eu acho que vocês, com toda a experiência de mercado e com toda a experiência do tradicional, entrando para o digital, vocês abrem caminhos para novos empreendedores, não é isso? É verdade. Como a gente vem falando da experiência, que é o mais importante, independe de onde ele esteja, mas eu acredito muito nisso, que a gente tem que estar se reinventando, a gente tem que estar se requalificando, se qualificando a cada momento para que possa estar de frente desses desafios e estar aprendendo e estar superando. Isso é uma coisa, não é tão nova. Eu acredito que nos negócios sempre existiu esse formato de superar, de quebrar barreiras, de criar uma nova forma de vender, uma nova forma de atender, uma nova forma de comercializar. Eu acho que a gente tem que estar atento a tudo. Todo momento requer algo novo, todo momento requer uma coisa nova. Enfim, hoje mais do que nunca, as empresas têm que ter muita velocidade para se reinventar. Esse é um momento importante de você mergulhar em fundo e reinventar seu negócio. E aí você fala em reinventar, fala em superar e fala em dificuldade. Dificuldade que gera oportunidade, né, Djalma? Era isso que eu ia falar. Enquanto o Arnaldo estava contando aí da experiência dele, todo esse ambiente de inovação numa velocidade muito maior do que a que nós tínhamos antes, ele traz muito risco para aquelas empresas que não quiserem melhorar, avançar, né? Mas traz muita oportunidade também para todo mundo, né? E aí, assim, independe, né, dos nossos cabelos brancos ou não, né, Arnaldo? Verdade. A gente está aberto ao que é novo e assim, eu acho até que a experiência, ela nos ajuda, né, em filtrar um pouco dessa velocidade toda que o mundo tá evoluindo, o que é mais importante, porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Aquele que tenta, vamos dizer assim, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, termina não conseguindo realizar, né? E aí, o que é mais importante, né, de ser feito nesse momento dentro do meu negócio? Você focar naquilo ali.
O que é mais importante para você, empreendedor? Essa é a fala, porque na verdade no digital a gente tem essa experiência de dizer assim, você pode errar rápido, mas corrigir mais rápido ainda, né? O que no modelo que você de repente demorava muito tempo para mudar, hoje você precisa se abrir para entender o que está acontecendo no mercado, provocar as transformações necessárias para o seu negócio, perceber as oportunidades e os nichos que está sobrando ali. Tem um mar azul por aqui, né? Eu vejo aí o lançamento da House, uma nova marca, e aí a gente percebe, sabe, onde o meu negócio pode ser lançado, por que lançar um novo produto. Sim. O digital, junto com o tradicional, ele permite a você alguns experimentos e algumas estratégias mais focadas, como o Djalma falou. Pensa o que você quer fazer, faz o teste, valida aquilo e se der resultado você só tem a crescer. Se der errado, é mais fácil você ajustar aqui, é mais barato você ajustar dessa forma, né? E aí eu queria que vocês falassem justamente disso, da oportunidade que vocês percebem em meio a cada uma dessas dificuldades. Você pode desanimar como empreendedor, você pode fazer os olhos brilharem diante de cada uma dessas dificuldades. Como é que você vê isso? Eu acho que o empreendedor ele tem que ter sangue frio, sabe? Ele não pode se decepcionar com o mercado de uma hora para outra e cair no marasmo e na insensatez, ou se empolgar demais com o resultado. Eu acho que ele tem que ter sangue frio para que ele possa tomar decisões corretas. Não é todo mês que é dezembro, né? Então ele tem que entender que na hora que ele estiver num ponto bom, ele se alegre, comemore, celebre, tudo bem, mas não se empolgue tanto para que possa vir prejudicar. Ou quando ele está embaixo, ele não possa se desmotivar tanto que achar que não tem jeito, né? É você ter esse equilíbrio e ter esse sangue frio. Tu tens esse sangue frio, Djalma? Conta aí que você fala manso. Bom, eu acho que é muito importante, né, realmente, essa questão de você ter o sangue frio e não se empolgar nos momentos que as coisas estão indo muito bem, como o Arnaldo falou. Não se desesperar quando as coisas também não estão dando certo. É você parar, avaliar aonde você está errando, como você pode consertar. E num caso extremo, até avaliar se você não está no negócio errado, né? Porque de repente você pode estar tentando fazer uma coisa que, sei lá, é um produto que está em declínio, é um formato de negócio que está em declínio e que realmente não vai valer o esforço de você continuar dando sua energia para aquele negócio. Então tem que ter a sabedoria também de mudar o rumo e dizer, bom, isso aqui não, ou eu não gosto de fazer, porque isso é uma coisa muito importante. Para você ter sucesso, você precisa gostar daquilo que você está fazendo. Mas mesmo que você goste, aquilo precisa ter mercado. Sim. Você pode estar atuando numa coisa que não exista mais o mercado. Então, ou que já esteja saturado, né? Às vezes até existe muito do mercado, mas você menospreza quem já está e acha que vai fazer melhor que todo mundo. Mas quando o mercado está lá e existe muita competição, você ainda tem a alternativa de procurar um nicho que ninguém está prestando atenção, né? E você, vamos assim, achar o oceano azul, como você disse, num mercado disputado. O problema é que depois que as pessoas percebem que você está tendo sucesso naquele nicho, muito provavelmente vários outros vão estar entrando naquele nicho e você precisa constantemente estar se reinventando, achando novos espaços para atuar. Perfeito, porque na verdade quando você olha para o mercado e vê o sucesso de alguém, eu vou dar o exemplo agora, a gente falando do Grupo Rota do Mar e tal, e a gente falando nas empresas do aplicativo Venda Mais, a gente tem empresas que têm 20 anos e a gente tem empresas que estão no primeiro ano. Essa empresa que está no primeiro ano, ela jamais vai poder olhar para o pódio de 20 anos e querer aquele sucesso na mesma velocidade. Ela tem que ter a humildade de aprender, de crescer, de fazer melhor, de se destacar dentro de um mercado que já existe, como o Djalma bem falou, mas que ela enxerga ali algumas oportunidades e que ela precisa testar. Mas, sobretudo, testar o público. Porque, não, eu tenho uma excelente ideia. Excelente ideia para quem? Só para você, porque foi você que criou, ou porque as pessoas realmente precisam do seu produto? Não é isso? É verdade. Assim, as empresas, elas podem, as pequenas, aprender com as grandes, e as grandes podem aprender com as pequenas também. Por velocidade,
por pouco investimento, pelo tamanho, ela se torna muito mais ágil. É igual alguém que está correndo aqui, você tem um grandão, o pequenininho vai correr muito mais. E as empresas é assim também. Tem algumas que são a velocidade que hoje exige, as pequenas elas estão tomando conta realmente. As grandes, lógico que elas vão permanecer, mas as pequenas são muito mais velozes, mais ágeis, num tempo que precisa de agilidade também. Se juntar essa agilidade, essa rapidez de perceber as oportunidades e de provocar as transformações com o aprendizado, vai fazer você se manter e crescer, né? Mas aí eu acho que a palavra-chave é justamente essa, é aprender, é observar o mercado, é conversar com o cliente, é sentir a sua clientela. Uma coisa que no aplicativo Venda Mais eu converso muito com os clientes é que eu digo sempre que o cliente é quem nos ensina. O cliente vai dizer exatamente tudo que você precisa saber do outro lado, né? Porque quando a gente está muito afobado, com muitos afazeres, com muitas tarefas para cumprir, a gente esquece que do outro lado aquilo pode não fazer tanto sentido. Então, para um pouco e ouça o cliente. Se o cliente tem sempre razão, não esqueça em nenhum dos períodos da sua empresa de ouvir o cliente, né? Isso que é que vocês acham sobre ouvir mais o cliente, sobre sentir o desejo dele e, a partir do desejo do cliente, sim, trazer novos formatos de negócio. Isso é até fácil de dizer, Nara, mas nem sempre de fazer. É óbvio que se você não escuta o cliente, você começa a ter ideias, né? E quando você vai implantar aquilo, aí você percebe que não era aquilo que o cliente queria, né? Mas aí você dá o primeiro passo, que é realmente ouvir. E aí eu volto no que Arnaldo falou. As pequenas empresas, elas tendem a ser mais ágeis em atender o que o cliente precisa, né? Quanto maior a empresa, mais ela vai desenvolvendo processos internos de controle que as tornam menos ágeis a conseguir atender essa expectativa do cliente. Mas assim, esse é o desafio. O pequeno, ele escuta, resolve rápido, age, mas quanto mais sucesso ele tem, mais ele cresce. E aí ele começa a entrar no jogo de ter uma estrutura maior, de ter um tempo de resposta menor. Enfim, é uma coisa que, para as empresas maiores, esse escutar o cliente e resolver ainda leva um pouco mais de tempo do que os pequenos. E é interessante quando você fala a gente é fácil dizer que ouve o cliente que percebe. E é muito real isso, eu vivo isso muito no dia a dia, que às vezes eu acho que tudo que o cliente quer vamos lá, uma solução logística. Aí a gente, vamos criar uma solução logística. Aí a gente descobre que o cliente já tem a solução dele, ele já faz o serviço dele, o dever de casa, ele já não quer aquilo. Então, é importante ter a humildade também de dizer, eu ouço o cliente, eu experimento, apresento ao mercado e a partir dessa experimentação eu percebo por qual caminho seguir ou não seguir. Porque ser um empreendedor, ter um negócio de sucesso não quer dizer que você vai acertar 100% do tempo. Pelo contrário, vai dizer que você vai errar 90% das vezes para em 10% ou em 1% que você teve um grande sucesso, você aprendeu muito e aí isso vai te levar a um nível mais alto de novas experimentações, de novos erros e de novos aprendizados. Então, o caminho do sucesso do empreendedor, ele não é muito assim, né? Não é muito tranquilo, não. Ele tem essas provocações, mas falem-me vocês se eu estou errada ou se é realmente a pouca experiência, mas eu sinto isso. Tá certíssimo. O escutar faz parte é uma grande ferramenta de qualquer empreendedor. Escutar faz parte e ele deve escutar bastante, né? E quando a gente fala em escutar esse cliente externo e o cliente interno, que são nossos colaboradores. É bastante interessante ter essa percepção de escutar. A escuta faz toda a diferença na vida de qualquer empreendedor. E esteja atentos porque tem muita coisa boa, tem muitos feedbacks importantes para que a gente possa tomar decisões através deles, através da escuta, tanto do público interno quanto do público externo. Eu até ia fazer esse complemento que Arnaldo falou agora no final, escutar o público interno. Ou seja, o seu colaborador, ele tem muito a dizer e a ajudar na melhoria do seu negócio. Quando a gente fala em
estratégias de marketing, a gente tem que trabalhar também na estratégia interna, nessa comunicação que vocês estão falando, porque às vezes criar uma marca, se posicionar em uma velocidade tão rápida é até fácil, mas o que vai lhe ajudar a se manter no mercado é justamente essa construção sólida que você tem no interno, né, dentro da sua equipe, nessa comunicação da sua equipe para com o mundo externo e como você vai ser visto lá na frente. No mundo digital, a velocidade com que isso ocorre é muito grande, mas também como você é visto, às vezes, negativamente, também é muito rápido. Então, uma boa ideia, como a gente falou, que teria tudo para decolar, ela pode, assim, sair totalmente do foco se o empreendedor não tiver essa visão coletiva, não tiver uma visão do todo, né? Como que vocês percebem isso dentro dos negócios, todos os modelos de negócio, desde o tradicional ao digital, ao digital, que é a união desses dois modelos, mas esse relacionamento de pessoas. Eu costumo dizer que os negócios acontecem entre pessoas. Então, por mais que a gente crie processos, estratégias e tenha ferramentas que nos ajudem no dia a dia, mas a gente não pode perder esse ouvir, esse estar mais próximo dos dois públicos, o interno e o externo. Sim, verdade. Certíssimo. Fala sobre essa experiência, então, certíssima. Falar sobre escutar, a gente já falou, mas a parte que quando a gente estava falando dos meios de comercialização, é importante a gente estar bem atento, porque vai surgir meios que sejam importantes para a comercialização. Como o Venda Mais ele tem um produto bem interessante, a gente está pensando em montar um guarda-chuva maior de produtos para que o cliente possa se inteirar um pouco mais e vender mais, que esse é nosso intuito, é botar de frente o comprador como vendedor e que possa ter grandes negócios. E a gente tem novidades aí chegando e queria compartilhar com todos os pode ainda não, tem que segurar um pouquinho. É só uma deixazinha aqui para que o pessoal estar curioso, mas é importante isso eles saberem no futuro. É importante sim que a gente esteja sempre se reinventando, mas eu queria trazer também aqui para quem está começando hoje, Djalma, com toda a experiência que você tem e hoje com o olhar de investidor, de quem olha e investe nos negócios imobiliários, que são negócios tradicionais e que crescem historicamente desde sempre, né? E que teve toda uma mudança comportamental nessa era após pandemia agora. Tinha um formato, agora está voltando ao formato, se consolidando um formato de mais conforto, de mais liberdade. Existe um momento do investimento mais focado e agora ele se transformou. Eu quero dar um exemplo mais claro. As pessoas teve uma fase que todo mundo correu para apartamento, por exemplo. Então, investir em apartamento era a base mais sólida, era a forma mais segura. Depois chegou a pandemia, todo mundo começou a correr para condomínios. E aí, a gente percebe esse seu olhar na participação, tanto na construção de torres, como na construção de condomínios. Ter essa percepção de mercado, de sentir para onde o mercado vai, é importante nos negócios tradicionais, mas é importante também nos modelos digitais. E você é uma figura que está nos dois ambientes. Como que você olha para o mercado, para essas pequenas empresas, para as oportunidades e também para as grandes empresas e os grandes negócios? O que você costuma avaliar do todo? Nesses negócios imobiliários, eu atuo como investidor, né? Na maioria dos casos, eu era investidor de um projeto desenhado por outras pessoas, né? E agora já estou inaugurando o projeto que é o do Oasis, que é um loteamento fechado, onde foi uma concepção nossa com um grupo pequeno, né, de parceiros nisso. E aonde eu tive influência nesse processo. Mas aí, o que é determinante nesse caso? É você escutar as pessoas, volta para o tópico anterior, desde experiência do arquiteto, experiência dos construtores, dos parceiros que eu chamei para o negócio. Alguns
não toparam a ideia e explicaram. E aí, não, por que você não quer entrar no negócio? Aí a pessoa dava lá a sua justificativa e os outros que toparam o negócio, eles tiveram uma importância muito grande em melhorar aquele projeto, né? Então, quando você escuta, quando você procura entender o que é que o cliente está querendo naquele momento e fundamentalmente, você fazer um negócio não só para ganhar dinheiro, mas para você entregar algo que seja valioso para o cliente. Entregar valor para as pessoas. Isso aí. Ouvir as pessoas é também isso, é se comprometer com elas, é um compromisso social, não é isso, Djalma? E sobretudo, né, no caso de um loteamento, mas poderia ser de um apartamento, de uma casa, enfim, né, nesse segmento imobiliário, você está trabalhando com o sonho dos outros, né? Então, no momento que ele realizar aquele sonho, eu quero que ele se sinta bem com aquilo que ele adquiriu a um esforço tão grande, né? Porque você comprar um imóvel, normalmente são valores altos e é o sonho daquela pessoa naquele momento. Então, que ela tenha essa realização da melhor forma possível, que a gente procura entregar valor. Você trabalha com o sonho dos outros, é a frase, né? Porque, na verdade, primeiro você precisa ser um sonhador para você acreditar que você é um empreendedor. Você começa acreditando, depois você se torna um. E aí, quando você se torna um empreendedor e consegue sucesso naquilo que você faz, você tem a capacidade de investir também no sonho de alguém. Então, além de você realizar o sonho, você investe no sonho de alguém e transforma esse sonho em realidade. Falando em sonho, vamos falar um pouquinho também com o sócio sobre sonhos, porque há algum tempo atrás alguém lhe disse que você fumou maconha estragada, mas aí você sonhou alto e hoje eu percebo que com toda essa experiência e aprendizado você continua sonhando. Por que você sonha tanto? Fale pra gente. Eu sonho e corro atrás deles também, né? Não é só sonhar e a gente tá correndo atrás. As pessoas me perguntam muito, Nara, no sentido de eu tenho medo de empreender, eu tenho medo de começar, ou se eu já comecei, eu tenho medo de tomar decisões. Eu abri uma caixinha de perguntas esses dias e o que as pessoas mais perguntam, dentre elas está o medo, né? O medo faz parte de tudo. Para começar, você tem medo. Se você já está no caminho, existe o medo de tomar decisões. Se você é grande, todos os dias, o medo é parte comum do negócio, de quem quer empreender. O medo é uma coisa comum. O importante é que o medo não deixe que as coisas possam deixar de acontecer, de tentar... Que você não trave diante do medo. Exatamente. O medo faz parte. E o importante é que você esteja atento a ele e ter ele como medidor das coisas. Não como tá desafiando ou propriamente deixando de fazer, de realizar seu sonho. O medo faz parte e você tem que conviver com ele, sim. E caminhando, eu diria que o medo tem que ter um pouco de cada um, mas tem que seguir com ele mesmo. Você falando sobre medo, eu começo a me lembrar que, lendo uma vez, quando eu estava prestes a mudar completamente a minha vida, deixar de ser servidora pública e me transformar em empreendedora, como eu disse, eu acreditei primeiro que eu iria ser uma empreendedora de grande sucesso. Acreditar é a primeira chave. E aí me veio um medo mas eu vou perder o seguro pelo inseguro? Eu vou perder o meu salário para me arriscar? E se der tudo errado? Essa é a pergunta que eu deixo para o empreendedor. O que você precisa perguntar é, e se der tudo errado? O que é que eu perco aqui? Né? E eu fiz essa pergunta várias vezes para mim. Eu acho que eu perdi muitas vezes, ganhei muitas vezes. E hoje o que eu diria é isso. Não deixa o medo de parar. Vai com medo mesmo. Enfrenta aquilo, porque o medo é importante no processo de crescimento, não é isso? Djalma fica rindo assim da gente, mas olha, você que está aí nos ouvindo, que já se inscreveu no canal Mais Negócios, que vai ouvir o nosso podcast sempre, você vai aprender muito sobre os medos do empreendedor. Ainda dá frio na barriga, Djalma? Ainda dá frio na barriga, mas eu fiquei rindo enquanto você estava falando, porque eu lembrei de um curso que nós já fizemos, né? Que você... aprende que primeiro você precisa acreditar, né? E acreditar que vai dar certo, né? Você tem uma chance muito grande de dar certo. Se você acreditar que vai dar errado, com toda certeza vai dar errado, né? Então, assim, acreditar é o primeiro passo, né? E o frio na barriga, por um lado, é aquilo que às vezes nos motiva, de você entrar em um novo desafio e você olhar assim,
poxa, será que eu vou conseguir? Aí você se faz a pergunta, você olha para os medos ao seu entorno, e aí você consegue dominar aquele medo e você começa a traçar uma estratégia de como chegar naquele seu objetivo. Então, você não pode deixar o medo te dominar, e você pode até gostar daquele friozinho na barriga, de quando você entrar no desafio, diz, poxa, eu nunca fiz nada nesse tamanho ou desse jeito, eu vou fazer. É verdade, eu já escutei muitas vezes, qualquer artista que diz que quando entra no palco, antes de entrar no palco, existe aquele friozinho na barriga. E ele fala que quando esse friozinho deixar de existir, é porque a segurança está além do limite e ele deixa de fazer sucesso, porque esse friozinho na barriga tem que fazer parte e você tem que continuar com ele. Ele é bom, ele é limitador. Tem uma frase que diz assim, olha, o bom é inimigo do excelente, né? E aí é quando o Arnaldo fala assim, quando você parar de sentir medo, quando você parar também de sentir aquele frio na barriga, comece a se questionar se você ainda está no lugar certo. Porque eu acho que se sentir provocado, se sentir inquieto é o segredo de qualquer empreendedor. Ou não é mais segredo para ninguém, mas é preciso ser entendido pelo empreendedor. Os negócios, eles estão em constante transformação. Então, se o seu negócio não lhe provoca, se o seu negócio não lhe gera empolgação, se o seu negócio não lhe gera medo, esse é um negócio morto. Ele já parou tem muito tempo e talvez você ainda não percebeu isso, concordam? Verdade, verdade. O medo, ele faz parte e eu empreendo já há bastante tempo, eu diria que com 4 décadas, hoje eu senti medo de certa decisão que eu ia tomar. Eu senti dúvida, medo, e é uma coisa comum. Às vezes as pessoas acham que com tanto tempo de empreender, com tanto tempo de mercado, você passa a não sentir medo. É errado. Eu sinto medo hoje de algumas decisões. Logicamente que o medo acaba depois que você começa a ter informações. Quanto mais informações você tem, o medo vai amenizando e você toma a decisão correta. Mas o medo tem que fazer parte e ele vai diminuindo a partir da quantidade de informações que você tem. Informações. E eu ia complementar aqui o que Arnaldo falou. Uma das estratégias que eu uso atualmente quando eu fico indeciso ou fico com medo de uma determinada decisão que eu tenho que tomar, então eu compartilho com algumas pessoas que são da minha confiança, exponho a ideia e escuto o ponto de vista deles, né, sobre aquilo. Então eu já desisti de algumas coisas que eu iria fazer a partir dos feedbacks que eu escutei e vi, poxa, essa opinião faz sentido, se eu fizer isso o risco é muito grande, eu não vou fazer nesse momento. Algumas coisas eu retomo depois e outras eu simplesmente deixo para lá, disse não vale a pena, eu não vou gastar minha energia nisso. Voltar ao ponto de ouvir, né? Sim, as pessoas precisam exercitar mais essa prática de ouvir. Ninguém sabe de tudo. Existe uma coisa bem comum também, nessa parte de medo e de tomar decisão. O que eu uso bastante é assim, eu tenho alguma coisa para definir final da tarde, meados da noite, você esquece tudo, tem decisão tomada, eu não vou tomar agora, eu tomo amanhã de manhã. Quando você acorda, parece que você amanheceu com outra pessoa, com outros insights. Isso é bem legal, porque ou ele lhe assegura daquela decisão, ou ele muda completamente o seu pensamento. Ou seja, uma noite de sono, ela pode ajudar bastante nas tomadas de decisões. Também faço isso, Arnaldo. Eu gosto dessa ideia. Ai, gostou? Então, falando sobre toda essa experiência que vocês têm, agora eu queria trazer uma nova experiência para os nossos ouvintes aí. Valeu. Eu acho que quem está em casa está querendo saber qual a informação que ela é crucial para quem vai começar um negócio, né? O que você acha que o empreendedor ele precisa saber sobre o ramo de atividade que ele vai entrar? Eu digo isso porque eu sou uma eterna buscadora, né? Quando eu resolvi empreender no digital, eu fui entender, eu vou contar a história para vocês que antes de lançar a plataforma digital, B2B, um modelo de negócio diferente, eu fui procurar um emprego em uma revista. Vê como é a história. Eu chego numa revista e disse, olha, eu sou designer de moda, sou formada em moda, sou especialista em marketing e eu queria trabalhar aqui como editora dessa revista. E eu fui tão inocente que eu comecei a dar para a pessoa tudo que eu queria fazer e promover naquela revista. Então,
primeira regra, não conte tudo, né? Eu cheguei contando tudo. Primeiro, observe se aquele espaço está aberto para você. Não chegue entregando o seu tesouro, né? E eu contei tudo para o dono dessa revista, como eu queria fazer acontecer. Ele ouviu atentamente, disse, eu vou pensar. Depois, delicadamente, ele disse, não tem um espaço para você, né? E pegou todas as minhas ideias e colocou lá. Só que ele levou as minhas ideias, mas ele não me levou com ele. Então, ele não percebeu que ele perdeu realmente o que tinha valor naquele momento. Porque a gente até compartilha os sonhos. Eu não tenho medo de compartilhar. Eu acho que não houve uma ética naquele momento, mas foi importante para que eu pudesse aprender que as pessoas não compram o que você faz porque é o que você faz, não é? É você que faz. A mágica, o entusiasmo, aquele sonho, estava ali, né, comigo. Eu até compartilhei, mas estava comigo. Quando eu cheguei para uma amiga, que até eu encontrei ela hoje, a Carmen, e eu disse a ela, eu fiquei super triste, eu fui conversar com fulano, pedi um emprego para ser editora da revista dele e ele não me quer lá na revista. Aí ela olhou para mim e disse, faça a sua revista que eu vou anunciar com você. Essa fala foi fundamental para mim. E eu passei uma noite inteira pesquisando sobre revistas de moda. Eu estava pronta em 2016 para lançar uma revista de moda. Foi quando, pesquisando, fuçando lá as informações do mercado, eu comecei a ler algumas matérias que diziam que revista estava caindo em desuso e as pessoas com pouco tempo iriam abandonar de vez as revistas. Ou seja, naquela noite eu descobri que eu estaria entrando em um mercado completamente furado e eu decidi fazer uma revista digital. Então, o aplicativo ele nasce em uma negativa de emprego, né? Que eu fui pedir um emprego, saí de lá com um não, e a partir desse não, eu criei um negócio de grande sucesso. Um case hoje no Brasil, porque nós somos a única plataforma B2B focada em moda, com o número de sellers e de clientes que nós temos. Então, nós saímos de um não para um case nacional. Isso é um orgulho para mim. Então, o que eu diria ao empreendedor é não se assuste com não. Tem não que vem para criar o seu negócio. O que é que vocês contam aí de história? Qual o não que fez a sua história? De fato, agora deixei eles pensando. Bom, eu posso até complementar a história do aplicativo, né, porque a gente já tinha trabalhado num projeto comum, tinha cumprido aquele prazo, foi bacana, né? E depois, quando eu imaginei de criar um aplicativo para o Polo, aí chamo Nara, né? Explico minha ideia toda, ela me dá um não. Mas ela deu um não assim de uma maneira um pouco mais delicada. Ela disse, bom, mas por que ao invés de criar um aplicativo novo aqui para o Polo, você não entra de sócio comigo no meu aplicativo? Aí fez a pergunta seguinte, você conhece Arnaldo? Conheço, gosto muito dele. Ela disse, então, a gente poderia chamar Arnaldo também, vocês dois entrarem no meu aplicativo. É muito melhor a gente pegar uma coisa que já existe, já está tracionada, já tem uma grande quantidade de vendedores e compradores, do que você começar algo do zero, né? Aí estamos aqui, a partir de um não também. Mas o não dela foi muito delicado, ela conduziu para um outro sim. Cada não que o empreendedor recebe é como o Arnaldo disse, você não pode se entristecer. Sim. Você tem que pegar esse não como estratégia de crescimento para você. Por que eu levei esse não? Como que eu posso me tornar irrecusável? Qual a minha oferta de valor para o mercado? Né? E aí Djalma me traz uma lembrança de uma fala, por que eu trouxe 2 sócios para um negócio que já era um negócio de sucesso? Porque, na verdade, você precisa perceber o que Djalma falou bem no início, que é, precisamos realmente de outro aplicativo? Ou um aplicativo que já faz essa função, ele já se complementa. É importante que o empreendedor entenda o mercado, entenda que somando forças ele pode ser muito maior e melhor, mas não se destruindo, se degladiando e imitando o que já existe, porque acaba você ficando pequeno. O criador do LinkedIn, ele diz, olha, para uma pessoa instalar um aplicativo no celular e usar, ela tem que ter muitas habilidades. Então, ele não tira um aplicativo da sua rotina diária para criar um novo, para baixar um novo. Então,
pesquisar, ter as informações certas sobre o comportamento do usuário, sobre como esse mercado, qual o tamanho do seu mercado para o lançamento de qualquer produto. E aí eu volto à pergunta que eu tinha feito para vocês. Por exemplo, no caso de moda, Arnaldo, para quem é empreendedor de moda, a gente falou que teve agora o lançamento da House Sport, e eu te pergunto, com toda a experiência que você tem, o que uma pessoa que quer empreender com moda precisa buscar de informação antes de lançar uma marca no mercado? Bem, ela tem... A quantidade de informação é gigante, né? Ela tem que buscar através de pesquisa. Essa pesquisa, quando a gente fala, não tem que comprar uma pesquisa. É conversar muito, conversar com um, com outro e saber o que realmente, o que está faltando naquele mercado. O que é que falta, o que é que o cliente está procurando e tem pouco ou não tem, né? Isso aí é uma das coisas. Se eu tenho habilidade, depois de descobrir essa falta que existe no mercado, eu tenho habilidade, eu tenho condições de fazer aquilo ali, eu tenho conhecimento para fazer aquele tipo de produto, aquele tipo de moda, aquele segmento, é minha área ou não é? Eu tenho essas habilidades, se eu detectei o mercado que está em falta, detectei se eu tenho habilidade ou não para produzir aquele segmento, eu vou ter outras coisas. Eu tenho grana para montar o negócio, como é que eu começo, quem são os parceiros, quem são meus fornecedores, quem os colaboradores que vão estar junto, aonde é que eu vou vender, enfim, tudo isso é muita informação para que ele possa montar a primeira marca. Eu diria que a gente teve esses insights de criar uma marca esportiva, porque a gente viu no mercado uma grande oportunidade. Tem poucas marcas, e principalmente a masculina, existem pouquíssimas marcas no mercado. É um setor que todo mundo está procurando cuidar mais do corpo, da saúde, da estética, de tudo isso. Estão em academias, estão praticando cada vez mais esporte, e a gente percebeu isso, criou a marca e está dando certo. Eu acredito que ela vai crescer muito mais do que a própria Rota do Mar. É um grupo de marcas, mas eu estou confiante que ela cresce mais do que a Rota do Mar. Perceber o mercado e buscar as informações certas é regra de qualquer negócio, né, Djalma? E aí, falando agora com a sua experiência de rodada de negócio, eu e meu marido temos uma empresa que é a Milimania, que é o infantil. A Sofia está lançando sua marca também agora. E aí a gente começa a perceber e ouvir do mercado uma carência que existe no mercado, que é o segmento infantil. Fala dessa experiência de rodada, como que você enxerga esse posicionamento das marcas. Bom, eu vou até começar contando um pouco da história da rodada, né? Foi no meu primeiro mandato na SIC, o presidente era Leonardo Fontes, e nós montamos um grupo de trabalho para encontrar uma solução para que as empresas da região conseguissem novos clientes. A gente costumava dizer que as empresas daqui eram compradas, elas não vendiam, porque as pessoas vinham de outros lugares para comprar aqui nas feiras. E qual era o problema que a gente via? Bom, quando os clientes não vêm, eles não sabem o que fazer. Então a gente precisa arranjar uma maneira nova, né, de vender mais, né? Aí vamos fazer um paralelo agora. Paralelo com o Venda Mais. Elas continuam assim, né? Esperando o cliente chegar, mas elas têm que ir até o cliente para vender mais. E aí o que é que acontece? Nós viajamos para vários estados tentando entender os outros arranjos produtivos de confecção para trazer uma ideia nova para cá. E a partir do que nós vimos em Brusque, foi que nós desenvolvemos a rodada de negócio da SIC. E o curioso é que depois de alguns anos o pessoal de Brusque veio ver o que a gente estava fazendo, porque a gente conseguiu melhorar o modelo deles. Operacionalmente a gente faz melhor do que eles fazem lá em termos de funcionamento da rodada. E aí, vamos dizer assim, ao longo dos anos, nos primeiros anos, a gente tinha uma participação, vamos dizer assim, muito pequena da moda infantil aqui nas vendas da nossa região. E o forte era o jeans, né? E o que aconteceu que ao longo dos anos, esse infantil, ele cresceu de forma significativa e ele hoje
tá lá muito próximo, às vezes um pouco mais do que a venda do jeans na rodada de negócio. O que mostra que as empresas aqui da região encontraram esse nicho e estão fazendo melhor do que vários outros arranjos produtivos, porque se compradores de todos os estados do Brasil estão vindo comprar infantil aqui, significa que a gente está fazendo isso bem. Exatamente, por isso que a Milmania e o Alice estamos ali atentos a essas transformações para assim nos aperfeiçoar. Mas pegando esse gancho ainda, falando também na expertise de cada marca, é importante que você defina bem o mercado onde você vai entrar, o nicho de clientes que você vai atender e você seja especialista no seu segmento. Nunca se falou tanto em ser especialista em determinado produto, mas é importante que você entenda que nesse modelo digital, que você pode utilizar os dados do digital para transformá-los no tradicional e assim vender com mais inteligência, ter vendas mais planejadas já, né, faz com que você se posicione de maneira diferente no mercado. Às vezes ter um produto único e vender ele com excelência e vender em grande volume é uma estratégia. Às vezes ter um mix de produtos completos, com diversos tecidos, com diversos acabamentos diferenciados, vai requerer um investimento maior em questão de produção. Então, avaliar todos esses quesitos é importante para o negócio de moda, falando agora de moda, como a gente está discorrendo aqui. Então, ter a sua empresa, entender o nicho que você vai atuar, entender o que o cliente está buscando, o tamanho desse mercado é importante. Por isso que Arnaldo até fala, eu aposto muito na house, porque eu estou vendo o segmento crescer. E aí você percebe uma oportunidade ali e entra nessa oportunidade, mas com um padrão de 20 anos de carreira, de experiência, de caixa, que é diferente de quem está começando hoje, não é isso, Arnaldo? Verdade, é assim, a gente... é uma percepção minha, eu vou passar para os clientes Venda Mais. É uma percepção grande, assim, que a gente percebe esse final de ano. Podem escrever o que vou falar. Fim de 2022. Esse final de 2022. É profecia? Escreva aí, viu? Profecia. Primeiro podcast Mais Negócios. Arnaldo Xavier. Fale. Esse final de ano será um do final de ano, dos 5 finais de ano melhores que já existiu. Inshallah. Nós vamos ter o segundo semestre muito bom. Nós teremos um outubro, novembro, dezembro aí dos melhores. Aí de onde vem isso? O Auxílio Brasil é um recurso do governo. O Auxílio Brasil é um recurso do governo onde ele vai jogar 41 bi no mercado. A gente tem um fundo eleitoral com mais... É muita grana que vai ter nesse mercado no final do ano. E ainda tem Copa, né? Copa do Mundo, política, esse Auxílio Brasil, a gente tem auxílio caminhoneiro, a gente tem auxílio taxista. Esse final de ano nós vamos ter uma enxurrada de dinheiro no mercado, parecido circulando com os 650 reais da pandemia. Nós vamos ter muito mais dinheiro do que aquela época. Agora, nós vamos ter um final de ano muito promissor. É escrever, acreditar. Mas para isso a gente precisa se planejar agora, desde já, acreditando nisso. Nós vamos ter um final de ano dos melhores que já teve na década. É o que eu acredito. E os recursos tem para isso dentro do mercado, na economia, vai estar muito aquecido com todos esses movimentos que vai ter. Complementando aí o que Arnaldo disse, a gente está acostumado a ser bombardeado por notícias negativas. Sim, sim. E quando vem algumas positivas, elas vêm meio que disfarçadas. Então a gente tem um indicador muito importante hoje, que é a taxa de desemprego, que vem caindo sistematicamente. E quando falam da taxa de desemprego, ainda arranjam um jeito de se colocar aquilo de forma negativa, né? Então, assim, é um indicador importantíssimo. Essa taxa de desemprego está diminuindo, somado ao auxílio que Arnaldo falou, né? E aqui a gente não está tratando de... vamos assim, você tem um lado político, está tratando de olhar os números, ver uma tendência e realmente eu concordo com a profecia de Arnaldo que a gente vai ter um final de ano muito bom realmente. Ouvir vocês dois é importante para o empreendedor se atentar para isso e não perder o time do negócio.
Principalmente para quem tem uma boa ideia e aí fica, não é o tempo certo, o país está em crise e tal. E aí a oportunidade passa, alguém que estava mais ligado nesse momento se preparou e quando chega, vende. Porque não é caldo de cana, né, que vai ficar lá. Sim. Então você precisa ter um planejamento. Então atenção, você empreendedor. Uma ideia na bacia vale 10 centavos. Sim. Pega essa ideia, faz um planejamento para ela, começa a testar, executar, validar suas ideias, o MVP, faz o mínimo produto viável, mas testa. Porque se ela der certo, quando chegar essa enxurrada de dinheiro na mão do brasileiro, a brasileira adora comprar. Sim. Você vai estar pronto para vender mais. Mas se você não tivesse preparado, como que você vai atender? Aí você perde o time e a oportunidade, não é isso? Então planeje-se agora, comece agora. Estamos em julho, dá tempo. Nós teremos um final de ano fantástico aí. A gente, falando em final de ano com bons negócios, vendendo mais, o único empecilho que existe hoje para a atividade têxtil é a inflação, que eu considero meio que maquiada. Os tecidos explodiram aí de preço. O que é que aconteceu no mercado têxtil? As tecelagens, elas continuaram as mesmas. Para se montar uma tecelagem no Brasil é bem complexo. Você tem que ter teares, tinturarias e etc. E é um investimento muito alto. As tecelagens continuaram as mesmas. E as confecções, elas cresceram. Muitas pequenas entraram no mercado. Você tem uma demanda gigante com poucas tecelagens. O que é que acontece? O preço do tecido explode. Esse é um grande problemático para o final de ano. Você sabendo disso, investe, faz um estoque maior, compra tecido, se prepara, produz mais, que você terá um final de ano muito bom. E aí, se planejar requer também uma atividade do empreendedor, né? Começa a escrever isso, começa a traçar na meta. O pessoal fala, mas qual a diferença da meta? A meta é que ela tem prazo e ela tem preço, né? E aí é importante dizer isso para o empreendedor, porque eu me pego muito com aquele empreendedor faz tudo. E ele diz, eu não tenho tempo para escrever. E aí, às vezes, um simples fato de parar, planejar, colocar no papel o que você vai fazer, quando você vai fazer, por que você vai fazer, é o que faz toda a diferença. Eu vou revelar uma coisa que é minha aqui. Pessoal, o segredo. O segredo. Mas o que você tem que falar? Eu tenho desejos, eu tenho vontades, eu tenho querer. Mas tá no meu coração, tá na cabeça. Mas quando você escreve, que eu escrevi aqui, é um compromisso. Julho será o melhor mês do ano. Escrevi no meu celular aqui e todos os dias eu tô vendo. Pontuei 8 coisas que eu quero conquistar, conseguir. E é impressionante quando você escreve. Eu já consegui 4 de 8. E eu disse, esse mês de julho será o melhor mês do ano. E escrevi, tô conseguindo agora. Eu falo pra vocês assim, que realmente quando você mentaliza, quando você escreve, que você acredita e que você tá percebendo, tá lendo isso todos os dias, isso não tem erro, isso está acontecendo. É uma coisa que está acontecendo comigo, não é uma coisa de autoajuda, enfim, isso está acontecendo de fato. E eu escrevi e estou tendo um mês de julho excelente. Primeira vocês regra é acreditar. Avatar, e eu não fiz o avatar e estou colocando em prática. Minha amiga Amanda vai fazer você fazer o avatar muito em breve, né, Djalma? Mas, assim, até aproveitando o spoiler aí, na verdade, praticamente todo mundo que faz o avatar já era avatar antes de fazê-lo. Sim, só desenvolve pouco, você aprende a usar melhor aquilo que você já tem. Sim. Então, assim, isso que você acabou de falar é um componente importantíssimo do que está lá no avatar, complementando o primeiro você acredita, depois acontece, e o fato de você escrever, de você estar olhando para aquilo ali todo dia, você está fortalecendo uma coisa que a gente chama lá de primária. Aconteceu uma coisa bem legal também, vou revelar alguma coisa que aconteceu comigo. E são coisas pessoais que essas experiências não é coisa contada, mas realmente aconteceu. Eu tinha uma casa, eu sempre gostei de veranear em Carneiros, minha família, e eu tinha uma casa fraquinha, eu diria fraquinha, mas era uma felicidade. Minhas filhas cresceram nesse condomínio com um ambiente fraquinho e tal. E eu disse, olha, eu queria uma casa na beira da praia agora. E
E as filhas já cresceram. Quando estava cercado, eu gostaria de comprar uma casa e eu vou comprar uma casa na beira da praia. Eu caminhando na praia, eu vi uma casa maravilhosa, mas isso é muito caro para mim. Se eu vou tirar uma foto dessa casa, no outro dia eu levei o celular, tirei a foto da casa, e é impressionante que eu imprimi a foto dessa casa, eu imprimi essa foto e deixei no meu birô. E eu via todos os dias essa foto. Quando eu me virava, eu estava vendo a foto, mas vinha os insights, de onde eu tiro dinheiro, como é que eu faço? Passava. No outro dia eu vi a foto novamente, eu disse, é um desejo. Voltei em Tamandaré, peguei 2 filhas minhas, uma toca violão, a gente foi pra frente da casa e tocou uma música e começou a curtir se essa casa vai ser da gente. Isso começou a acontecer e essa foto eu tava vendo todos os dias. Chegou um dia que eu encontrei um caminho, encontrei uma forma de investir e comprei a casa. Mas é impressionante isso, o que acontece hoje. A casa é maravilhosa, a gente é feliz na casa. Mas isso é um desejo que você materializou através de uma fotografia que você estava vendo todos os dias. Se você... eu falo e vocês ficam rindo, né? Que é verdade, porque é isso mesmo. É isso aí, Arnaldo. A gente tá rindo porque é isso. Mas eu sei que vocês riem porque vocês acreditam nisso também. E é importante quando a gente acredita e fala para os ouvintes, né? Mentalize seu desejo, mentalize sua esperança. Escreva, tira uma foto. Tira foto, coloca no seu quarto, sonhe e fique vendo isso todos os dias. Com certeza seus sonhos, seus desejos vão ser materializados e conquistados. O universo vai conspirar para o seu desejo ser realizado. Repita comigo, o universo conspira ao meu favor. É isso, é um segredo tão simples, mas que o empreendedor, volto a dizer, aquele empreendedor faz tudo, ele se vê às vezes tão assoberbado de tanta coisa para fazer que ele não consegue enxergar mais à frente. E aí nesse momento, eu sei que Djalma tem uma aula para falar sobre isso. É muito importante que você faça o que, Djalma? Saia um pouco desse ambiente conturbado, olhe de fora e você vai ter uma nova percepção. É assim? E essa semana eu estava conversando com alguns parceiros de negócio, eles fizeram umas perguntas sobre o passado. E aí eu lembrei de uma consultoria que eu contratei há muitos anos atrás e o consultor dizia: você é muito operacional, você faz tudo na empresa e você não tem tempo para ser o gestor dela, você só está fazendo trabalho operacional que outras pessoas poderiam fazer. Então, hoje em dia, vamos assim, eu tenho muito menos ou quase nada de trabalho operacional e muito mais de gestão de pessoas e assim, pessoas que são pares ou seja, são investidores junto comigo, então eu não mando em nada. Porque eles têm o mesmo... Você dá autonomia para a pessoa. Não, mas porque como investidores, como sócios, eles têm o mesmo poder que eu. Sim. Então, assim, ali vai prevalecer a melhor ideia. Não quem tem mais dinheiro, mais poder, não é isso. É você realmente trabalhar com pessoas onde você está considerando igual. Como sócio ou como subordinado. Né? Porque já teve uma ocasião, o ano passado, que eu levei uma ideia... E eu poderia tomar aquela decisão sozinha. E a equipe disse, esse não é o caminho. E eu disse, ok, então não vamos fazer. Eu ouvi. Né? Então, assim, você ter... E é uma coisa que hoje eu tenho feito muito também, é sair do meu ambiente de trabalho, tá estudando, tá fazendo cursos em lugares diferentes, tá conhecendo negócios diferentes, porque isso é um problema e uma oportunidade. Você hoje... Tem empresas que a princípio não são seus concorrentes e destroem o seu negócio ou compete pelo seu cliente. Então, você não pode olhar só para quem é seu concorrente direto. Você tem que estar olhando para o mundo para entender como as coisas estão mudando e o que pode acontecer com aquele segmento que você está atuando. Isso. Então, por menor que seja a sua empresa, né, você tem que dedicar um pouco de tempo para aprender.
né? Para ver o que está acontecendo no mundo e ver como você pode fazer melhor aquele seu negócio. Como você pode sair na frente? Como você mesmo pode destruir o seu próprio negócio? Pô, Nara, destruir? Sim, claro. Você precisa estar sempre aberto para entender que aquele negócio não faz mais sentido. Tem um livro que eu li do Gustavo Caetano que ele fala que o avô dele era um dos criadores daquele... Antes do isopor, tinha um material que é aquele material de rolha de vinho, né? E ele vendia horrores e era muito rico e aquele estado de conforto, né? De achar que nunca aquilo vai passar. E as pessoas diziam, isso está mudando, vem aí um novo produto. E ele resistente a essa mudança. Enfim, chega um momento que o isopor substitui completamente o material que ele fazia e a empresa dele morre. E quantas grandes empresas que a gente vê acontecendo isso porque não estão sensíveis a ouvir, a perceber a mudança, a olhar para o que está acontecendo lá fora, ou não é nem às vezes a falta da sensibilidade, é realmente a ocupação excessiva, né? Tem quantos empreendedores pequenos que a gente escuta dizer, eu queria ter mais de 24 horas. Não é possível. Sua maior commodity é o tempo, então você precisa otimizar esse tempo. Qual a tarefa você pode terceirizar? O que você precisa passar para os seus pares ou para os seus subordinados e qual a confiança também que você tem, porque a gente vê às vezes alguns líderes de empresa passarem a atividade, mas serem extremamente centralizadores. Então você até permite que o funcionário vá até determinado ponto, mas se esse funcionário tem que voltar e passar por você, você está travando os processos, né? E aí novamente você começa a se tornar indispensável naquele processo. E eu penso que uma empresa realmente para ser grande, um negócio para ele ser escalável, o dono do negócio ele precisa muitas vezes ser dispensável. A equipe dele precisa ter o conhecimento do negócio, do propósito do negócio, saber onde estão indo e ter também o espaço de tomada de decisões para assim crescer. Concordam, discordam? Sim, falem. Sim, concordo. Falem plenamente, sobre. Plenamente. O que a gente estava falando dessa saída do negócio é bem importante porque às vezes a gente confunde produtividade com o tempo dentro do negócio, né? E é bem diferente. Às vezes eu dou uma fugida, vou para qualquer lugar, né? Eu vou sair do ambiente, eu vou tomar um café em um local, eu vou passar 3 horas conversando o que for. Mas tem alguns insights que, caramba, por que eu não pensei isso dentro do meu negócio? Tem algumas continhas. Por que eu não pensei isso? Porque isso só surgiu aqui de um local informal, de uma conversa que estava paralela ao negócio. Por que eu estou pensando aqui? Mas esse tempo de pensar que você não dedicou dentro do seu negócio. E aí você começa a pensar fora. Por isso que às vezes é importante você sair um pouco, tomar um café, dar uma caminhada, fazer qualquer coisa para que você possa ser produtivo fora da empresa. É o ócio produtivo. Agora eu lembrei, Arnaldo, de um tempo que, há alguns anos atrás, que eu quando viajava, quando eu voltava a equipe já estava assim se preparando. Lá vem ele, agora cheio de ideia, acelerado, querendo fazer um monte de coisa. Ou seja, eu realmente viajava de férias ou podia ir para um curso, sim, qualquer coisa. Mas quando eu voltava, voltava cheio de ideia. Esses insights é importante para você que nos escuta. Sai um pouquinho do ambiente, respira um pouco, dedica a vida até atividade física, alguma outra coisa. Você vai ser muito mais produtivo. Às vezes a gente pensa que trabalhar 14 horas por dia ou 15 horas está sendo muito produtivo. Às vezes nem tanto. Às vezes você pode dar uma escapada, dar uma fugida, fazer outra coisa, você vai chegar muito mais produtivo, ter insights muito mais produtivos do que estar 10, 15 horas diárias no seu negócio. Essas saídas são muito importantes. Conversar também é muito importante, né? A gente estava sentado aqui. Essa sociedade é para mim um prazer, porque aí quem está nos ouvindo aí, os empreendedores, não tenha medo de compartilhar sonhos, ideias, projetos e negócios, não. O seu negócio pode ser pequenininho, quando você soma forças com outros, esse negócio pode se tornar muito grande. Então, não tem uma visão egoísta do mundo. Nara, e falar em conversar, quando a gente vai falar alguma coisa de bem, a gente diz o nome.
quando não é uma coisa tão boa, a gente deixa o nome pra lá, conta Mas só a o gente fato. só fala coisa boa. Não, mas eu o quero... Chico, você Não tem que conte dizer o não. nome. Deu aqui pra Mas gente. eu quero fazer um alerta. Eu quero fazer um alerta porque, assim, Nara disse uma coisa muito importante, que é conversar, né? E existem pessoas que conversar para elas é falar bastante e não deixar, não ouvir, né? Então, tem alguns, isso no segmento empresarial é de certa forma comum, tem pessoas que já se acham tão importante que ela chega num ambiente, ela fala, conta a história, não deixa ninguém falar. E ela perde a oportunidade de escutar o ponto de vista dos outros, né? Então, se você acha que tem tanto sucesso, por que você vai precisar falar daquilo? Né? Sim. Escute um pouco, né? É uma oportunidade de você aprender a partir da experiência do outro. Exatamente. Eu adoro falar, né? Mas eu fico perto de Eu tenho vocês, uma às irmã vezes eu fico também querendo que- ouvir e aprender um pouquinho mais. Aí, Bota isso não, mas eu tenho uma irmã. Bota isso não, Aurinha, ele vai falar de você. Como nós temos um conhecido em comum que faz isso, aí eu não vou dizer o nome. Diga não, que, olha. A briga é grande. Mas esse falar me traz também, assim, eu quero que vocês me digam o que vocês acham disso, se vocês concordam. Tem uma frase aí muito conhecida que diz: você é o resultado das 5 pessoas, é uma pesquisa, né? Sim. Das 5 Que pessoas com quem você mais convive. mais Como conversa, vocês veem essa frase? É verdade, é realidade na vida de vocês? Eu acho que sim, é o que você mais, é o que você lê, o que você escuta, o que você assiste, as pessoas que estão envolvidas e que você começa. Nara tem uma coisa que umas 3 ou 4 coisas que eu admiro muito nela. E eu quero isso pra minha vida. Djalma tem um monte também. Se eu começo a conversar com vocês, a dialogar, e eu vou pegando cada vez mais isso e vou colocando pra minha vida. Eu acho que é exatamente isso. Nós somos fragmentos do mundo onde a gente vive. E essas coisas que a gente acha que é legal pra gente, para o meu crescimento, para o teu crescimento, são partículas do que a gente pega no dia a dia. E vai formando o nosso ser, né? O nosso desejo, a nossa personalidade, ela já é formada, mas ela vai sendo alterada com as pessoas que a gente convive. Djalma? Eu concordo, Nara. E assim, eu acho que é uma coisa muito importante e é, de certa forma, até fácil de ser feita. Na medida que você está convivendo com as pessoas, é você se questionar: quem é que me faz bem? Quem é que me joga para cima? Né? Com quem é que eu estou que eventualmente eu não me sinto bem? Só você prestar atenção, né? E aí, na medida que você está convivendo com pessoas que têm uma energia que combina com a sua, né? Que é o nosso caso, né? A gente se transformou em sócio por acaso, mas assim, a gente já se conhecia há muito mais tempo. Sim. E tinha uma afinidade que foi fácil, né? Primeiro até a gente começou o negócio, depois é que a gente foi formalizar aquilo que a gente tinha combinado. Uhum. Isso é muito mágico, porque acho que essa sintonia gera negócios muito positivos. As pessoas que nos veem como sócios hoje do Venda Mais, mas não sabem que semanalmente a gente se encontra, semanalmente a gente bate um papo. Hoje a gente usa muito do digital também, é uma outra dica. Olha, as pessoas que você convive não necessariamente tem que ser presencialmente. Usa os meios digitais, as conexões, para que você possa também se conectar com outras pessoas que estão distantes fisicamente, mas que você pode estar aprendendo, né? Eu costumo dizer que as redes sociais, o ambiente digital, você pode de tudo, pode tanto fazer para o bem como para o mal, mas ela promove muitas conexões. Eu não troco ainda muitas das conexões pessoais, os nossos encontros pessoais, e dar risada e sonhar junto e fazer novos negócios, porque como Arnaldo começou soltando um spoiler ali, vem muita novidade aí, o Venda Mais tem vários lançamentos, várias surpresas para você que faz parte da nossa plataforma, mas eu acho que isso acontece justamente porque a gente se encontra, a gente fala de negócio, a gente fala de vida e a gente pensa como a gente vai realizar os nossos sonhos e os sonhos dos outros, não é isso, Djalma? Pensando no sonho dos outros, eu queria saber de vocês como que vocês enxergam isso em termo coletivo, né? Na nossa sociedade. A gente está hoje num centro confeccionista que reúne 56 municípios, que tem uma cadeia muito ativa das pessoas que não enxergam a parte do problema e toda a burocracia, toda a dificuldade que
é instalada para todos os negócios, mas as pessoas estão se reinventando com criatividade, com soluções novas. São os pequenos empreendedores que formam o polo de confecções, né? Como vocês pensam de maneira coletiva que as empresas podem colaborar para todo esse ecossistema, que é o que a gente está tentando promover através da plataforma do Venda Mais? Eu vejo que a coletividade ela tem que partir de todos. Estamos no segmento têxtil e eu percebo alguns empresários ou políticos, etc., defendendo muito sua região em detrimento de outra, né? E eu penso, nós somos um único polo. Se eu imaginar que eu estou em Santa Cruz e Toritama é meu concorrente, eu estou ferrado. Toritama é meu parceiro, Caruaru é meu parceiro. Nós temos que pensar coletivamente e crescer coletivamente. Eu não diria que essa região tem... essa cidade tem que crescer, a outra tem que diminuir. Todos têm que crescer. E assim também com os colegas, com os parceiros, né? Por que eu tenho que crescer só? Porque a gente não pode se juntar, como Nara, Arnaldo e Djalma. Porque a gente não pode crescer junto, né? Porque existe algum impedimento de que se esse crescer tem que diminuir? Eu acredito que não. Os dois, as três podem crescer juntas. Se a gente tiver essa percepção, a gente vai crescer todo mundo junto, um se ajudando, ajudando o outro, enfim, trocando ideias, trocando informações. Eu acredito que espaço tem para todos. E o polo de confecções do Agreste, Pernambuco, ele vai ser muito grande. Só temos apenas 50 anos de existência. Você vê outros polos, eu sempre falo isso. O polo de Santa Catarina tem 150 anos. São Paulo, imagina, 200 anos na moda. Nós temos 50. E a gente, quando começar a ficar grande mesmo, ninguém segura essa região. Ninguém segura porque realmente ela vai desbravar. Depois de estrada, depois de água. São coisas básicas que a gente não poderia nem estar falando aqui. Mas depois que essa região crescer, a gente vai ter progresso aí, as pessoas vão crescer, vão desenvolver as suas empresas. É muito importante que tenha essa união de cidades, tenha essa união de coletividade, e as pessoas possam estar se ajudando umas às outras. Usando essa fala sua, usando também o nosso exemplo, eu quero usar esse podcast Mais Negócios para abrir realmente a mente do empreendedor e dizer que sonhar junto pode levar você mais longe. Sonhar junto como pessoa, sim, sonhar junto como empresa e sonhar junto como comunidade, né? Vendo, no caso, as 3 cidades. Mas aí eu diria, nós estamos em um ambiente muito familiar, onde as empresas são muito familiares, e eu acho que nós lançamos nesse mercado, nesse mundo, um despertar de dizer, olha, 3 empresas de ramos diferentes se juntam e podem tornar um grande hub criativo, um grande ambiente de negócios coletivos, onde mostra que se nos juntarmos a gente pode sim ter grandes resultados. Mas aí chega uma pergunta para a gente que diz o seguinte: quando é saudável essa concorrência no mercado digital e no mercado presencial? Fala para mim, Djalma, até que ponto é saudável, quando começa a não ser mais interessante? Como sentir esse termômetro? Olha, você dizer que não é saudável não resolve o problema. A concorrência vai existir, tanto no físico como no digital. E você precisa estar presente naquilo dali. Mas, relembrando o que Arnaldo falou, né, que eu acho que é muito importante que as cidades cresçam juntos. O nosso mercado ele é mais forte pelo fato de ter Toritama, Santa Cruz e Caruaru juntos nesse processo. E se vier, por exemplo, Surubim e outras cidades chegarem no mesmo, que já estão no arranjo produtivo, mas se elas crescerem a ponto de estar do tamanho, isso não é ruim, isso vai ser muito bom. E as cidades, aí volto para a rodada de negócio, foi o primeiro projeto que elas atuaram em conjunto, e de lá para cá a governança melhorou muito, o relacionamento entre as cidades e entre as empresas, e que aquela empresa que está ali na sua cidade fabricando um produto parecido com o seu, o fato dela ser bem sucedida não vai determinar o sucesso do seu negócio. O seu negócio, o sucesso dele vai ser determinado por aquilo que você está fazendo. Mas aí eu faço uma pergunta. Quando você encontra um amigo, um parceiro, um concorrente bem sucedido,
você sente inveja ou aquilo te inspira a ir mais longe? Porque Boa. se você sente Qual inveja, o sentimento que está dentro de você? qual o sentimento que está dentro de você, né? Qual a energia que você está botando no mundo? A inveja ou a inspiração? Isso, você agora deu a chave do negócio, porque a gente sempre procura o culpado, né? Quem é o invejoso, quem bagunça esse negócio, quem é o desleal. Na verdade, tá tudo dentro de você. Então, é a forma como você tá sentindo aquilo e tá fazendo aquilo. E como você sente também a energia do outro, né? Isso que você tinha falado anteriormente, era com quem que você se sente bem, com quem que você se sente mal. Isso estou falando errado? Não, é isso aí. É isso aí. Então, tá dentro de você, você tem uma balança, você tem um anjinho ali sempre. E não esqueça, o universo está conspirando ao seu favor. Não pense que as pessoas estão todas contra você, estão todas querendo lhe derrubar. Muito pelo contrário. Elas estão para cooperar. Mas primeiro, você está também pronto para isso? E aí, pegando um exemplo no mercado de confecção, você vê um cara feito Arnaldo. Você hoje é um pequeno. Você vai olhar para ele, você vai sentir inveja ou você vai sentir admiração? Boa. Ele Esses... travou agora. Saiba que a gente sente muita admiração por você. Não, eu tava vendo esse sentimento, quando o Nara falou esses sentimentos, existem sentimentos bons e existem sentimentos ruins dentro da gente, é uma coisa bem comum. E esses sentimentos o importante é que você desperte um ou outro, né? Mas eles existem em qualquer ser humano e o mais importante é você despertar esses sentimentos bons para que você possa crescer, possa... Eu vou dizer, Arnaldo, o mais importante é a gente cultivar os bons, porque certeza. Eventualmente a gente vai ter, todos somos humanos, falhamos, a gente vai ter sentimentos ruins, mas Sim. O que é que você vai cultivar, né? Aquele lado bom ou você vai deixar o ruim prevalecer? Sim. E olha, pensando isso no ambiente de negócios, você vai lidar com pessoas, né, dentro da sua equipe, e você tem que ter muita tranquilidade para olhar para as pessoas sem preconceito nem pós-conceito, para você não estar classificando os bons e os ruins e ali estar travando os seus processos. Eu vou trazer uma analogia para dentro do negócio, porque recentemente eu estava conversando com uma pessoa da minha equipe e ela via o concorrente nosso fazendo determinadas coisas e ela começava a ficar aflita com aquela situação e ela dizia, pô, Nara, mas por que estão fazendo isso e vamos agir de tal forma e tal? E eu sentei com ela e eu disse, olha, vem cá, você pode controlar a sua ação, você pode controlar a sua reação com a ação de outras pessoas, mas você nunca vai poder controlar a ação do outro. Então, é muito importante no ambiente de negócios você saber lidar com a razão, tirar um pouquinho de cena, às vezes, a emoção, enxergar o todo e lidar com a razão, para que você possa ter decisões mais assertivas, para que você possa ter uma relação comercial mais tranquila com as pessoas, é não exigir que elas façam exatamente como você faz, né, ou como você age. Você pode controlar a sua ação e a sua reação, mas não a do outro. E no ambiente de negócios, nós estamos sempre lidando com pessoas, não é isso? Essa é a experiência que vocês trazem também no ambiente interno e externo do negócio? Esse é um bom tema para os próximos podcasts, pessoas. Isso aí é infinito. A gente vai conversar várias. Até aproveitando a oportunidade, para os ouvintes, o que você gostaria mais que a gente falasse? Qual o assunto que você gostaria de ouvir debatido por a gente? Por Nara, por Djalma, por Arnaldo. Isso é muito importante para a gente. Manda para a gente, manda esses questionários. O que você gostaria que a gente falasse mais? O que é que a gente pensa disso ou daquilo? E a gente está disposto a aprender, a ensinar um pouco. Enfim, a debater esses assuntos tão interessantes para o nosso polo do Confecções do Agreste. Boa, lembrando que esse é o nosso primeiro episódio do podcast Mais Negócios. Aqui a gente vai estar discutindo diversos temas. Estamos chegando já ao final. É rápido o bate-papo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Mas você pode deixar aí no comentário qual assunto você quer ver por aqui, qual a empresa você admira,
que é que você quer que a gente esteja discorrendo, qual a sua dúvida como empreendedor. Eu acho que nós escolhemos um tema, né, que engloba a todos os que já estão no mundo dos negócios empreendendo e também aqueles que querem empreender. Esse é o seu podcast. Então vamos deixar aí o nosso recado, a despedida já de Djalma já está chegando no nosso limite, mas foi um grande prazer, sócios, encontrar vocês aqui, né? E compartilhar um pouco do nosso bate-papo semanal com os empreendedores que nos assistiram nesse episódio. Vamos ter mais assuntos para discorrer, mas eu queria que você deixasse a sua mensagem para quem nos assistiu hoje, para quem vai nos encontrar de hoje a 15 dias, sempre nas quartas-feiras, às 8 horas. Quem não se inscreveu, se inscreva, ative aí o sininho, não perca um episódio. Na nossa rede social, na rede social do aplicativo Venda Mais, vão estar alguns trechos dos melhores momentos, então acompanha com a gente, estamos aqui para falar sobre negócios. Olha, é um grande prazer, né, estar aqui compartilhando a nossa experiência. Nós estamos aprendendo, né, e de repente você que está ouvindo, uma frase que você escute aqui pode lhe dar um insight poderoso dentro do seu negócio, né? Então, assim, acho que é uma oportunidade, né, que nós estamos aqui aprendendo, nos doando e, de certa forma, contribuindo para o desenvolvimento da nossa região. Isso aí. Bem, agradecer por tudo, né? Eu aprendo bastante com o Djalma, aprendo com Nara e aprendo falando também. Quando eu falo, eu me escuto também e eu aprendo. E esse aprendizado todo a gente quer levar para até você. É importante que você esteja atento, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe. Deixe o seu like se você gostou. Deixe o seu like, se inscreva. Enfim, é isso. A gente está à inteira disposição para passar essa experiência, para falar de negócio, para falar de prosperidade com todos vocês. Estamos juntos porque acreditamos que juntos nós podemos ir muito mais longe. Então queremos a sua contribuição. Fala pra gente qual assunto você quer ver aqui no nosso podcast Mais Negócios. Até o próximo episódio. Valeu. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tem que tirar foto.